Sejam bem-vindos ao primeiro podcast. Será com os diáconos da paróquia Nossa Senhora Aparecida do Jardim Igapó. Hoje nós temos a presença do diácono Vicente, o diácono Geraldo, mais conhecido como Duli, e o postulante, o aspirante ao diaconato, Aldemir. Então, vou fazer a pergunta para os mais velhos, Vicente e Duli. O que é ser diácono para vocês? Bom, ser diácono, Toshi, é um chamado, né? A gente, em algum momento da vida, aparece alguém que faz esse chamado. Olha, você não quer colocar-se a serviço, porque diaconato significa serviço. Diácono é aquele que serve, né? Então, é dentro desse espírito que a gente começa a nossa vida no diaconato, sabendo que é para servir nas mais diversas atividades que existem numa comunidade, né? Uhum. Mas existem 3 que são mais específicas, né, Diácono Vicente? Sim. Os três aspectos do diaconato, as três áreas do nosso serviço. É, né? que se fala dimensão, né? As 3 dimensões do trabalho diaconal, né? Do ser diácono, né? Seria a palavra, a liturgia e a caridade, né? Como o diácono Duri falou, é do serviço, né? Isso. Então a gente serve proclamando a palavra, principalmente o evangelho. A gente serve na liturgia, ali ao redor do altar, auxiliando o padre e a comunidade. E o serviço da caridade, que é todos aqueles que de alguma forma precisam, estão necessitados de algo. Então, essas são as 3 dimensões. E para ser diácono, qualquer um pode ser? Ou tem que ser dedicado? Qualquer um pode ser, porque nós somos diácono, então assim, o pessoal não tem muito critério, não. Mas, na realidade, existe sim. Existem algumas normas, né? Existem algumas exigências. Eu vou passar a bola para o diácono Vicente. Você lembra? Idade, tempo de casado, como é que é? Sim. A igreja, como o diácono Duli falou, tem as suas exigências, normas, né? Por isso existem as chamadas diretrizes, né, do diaconato, que no momento o último é o documento 96. E antes disso também tivemos as normas fundamentais, que aí vem do Papa, vamos dizer assim, né? E um diretório, para depois sair as diretrizes. Mas, de acordo com o documento, se casado, ele teria que ter no mínimo 5 anos de casado e na idade, no mínimo, 35 anos para ordenar. Então, não basta ter os 5 anos de casado, mas não ter os 35, como também não basta ter os 35 e não ter os 5 anos de casado. Isso no caso casado. Agora, solteiro, que também nós temos diáconos solteiros, né, celibatário, aí seria 25 anos a idade mínima para ordenar solteiro. E aquele que for ordenado solteiro, viu, Toshi? Isso que eu ia perguntar. Aquele que for ordenado solteiro, ele não se casa. Por quê? Então, se homens casados são ordenados, continuam com as suas famílias. Mas se alguém se casa solteiro, então ele já faz junto o voto de celibato, ele vai permanecer nessa condição. Mas e se ele se arrepender e querer casar? Pode? Da igreja, né, ele vai ter que pedir uma licença do diaconato para então assumir a sua vida matrimonial. Ok? Mas é interessante essa licença que o diácono Duro está falando, porque essa licença, ela vem lá do Papa, viu? Tem que ir a Roma. Então vai demorar muito, tem então. Que ir a Roma, para que Roma possa, o Papa pode não liberar. Nossa, mas então quer Não dizer... para ele sair, ele pode sair de diaconato, tudo bem, né? Mas para ele casar, se o Papa não aprovar lá, ele não vai casar, não. Nossa. Ele vai juntar com a mulher lá, casar no civil, coisa desse tipo. Tá, então, como surgiu esse desejo de ser diácono? Tanto de você, Vicente, como do Duli? Da minha parte, né, o Duli tem a experiência dele, né? A minha experiência, eu acho que não vejo o desejo, não. Estar à disposição para servir, né? Então, fui chamado, e
E aí eu fui refletir se realmente eu poderia estar servindo a igreja desse outro jeito, né? Porque tem tanta maneira de você servir a igreja, né? E como diácono. Então, eu não diria a palavra da minha parte como desejo, mas sim, estou aqui para servir a igreja. A minha história é uma história, assim, quando eu era moleque, quando eu era da tua idade, Toshi, eu queria ser padre. Cheguei pro seminário e tudo, né? Sério? É verdade, cheguei pro seminário, mas chegou um momento que eu decidi sair, e aí voltei para casa, constituí minha vida, conheci a dona Maria Helena, nós nos casamos, aí que eu percebi que realmente eu não ia ser padre mesmo, né? Tivemos 4 filhos, mas quando nós tínhamos as 2 primeiras filhas, a Letícia e a Laís, aí veio o Frei Fabiano, que era o pároco naquela época, e conversou comigo e com a Maria Helena sobre a possibilidade de eu me apresentar como candidato ao diaconato. E aí nos deu um livro para que nós lêssemos a respeito do diaconato, né? E que ele esperaria a nossa resposta. E aí nós conversamos, depois voltamos a conversar com ele, e aí então eu acabei dando este sim. Então é interessante esse aspecto, tanto no caso do diácono Vicente como no meu, quer dizer, não é a gente que se apresenta, eu quero, né? Na realidade, há um chamado, né? É sempre assim, é como na época de Jesus. Jesus passou e chamou Mateus, chamou Tiago, foi chamando. Então, de alguma maneira, tem que haver esse chamado. Tá, mas uma coisa, Duli. É. Para ser diácono, tem que ter tem que ter a anuência de alguém, tem que ter autorização de alguém para você ser diácono? Na realidade, assim, o diaconato, digamos assim, nas normas da igreja, tem que haver autorização da esposa. A esposa assina um documento dizendo que ela concorda com a ordenação diaconal do seu esposo, né? E nas normas que nós temos aqui na nossa arquidiocese, há também uma autorização, vamos dizer assim, não há uma autorização, mas uma aprovação da comunidade. Então, por exemplo, um candidato que se apresenta, ele vai ter que ter uma declaração do CPP da paróquia, da comissão que coordena a paróquia, de que ele é realmente uma pessoa que pode ser ordenada. Né? Mas agora, oficialmente mesmo, é a esposa quem tem essa palavra, digamos assim. Então quer dizer que vocês caminham junto, então? Não só você, como ela junto. Ah, sim, né? O diaconato, ele tanto é verdade que o primeiro lugar para a gente exercer o diaconato, se o diaconato tem aquelas 3 dimensões da palavra, da liturgia e da caridade, o primeiro lugar para a gente exercer isso é na família. Então, antes de ser diácono de qualquer comunidade, eu tenho que buscar ser diácono em casa, né? Esse é um desafio também, né? E grande, hein? Mas uma pergunta, já que vocês falaram de igrejas, serviço na igreja, quanto tempo vocês têm de servir na igreja? Eu fui ordenado no dia... Bom, serviço na igreja, eu não me lembro porque eu nasci já, meus pais participavam e tal, então assim, desde muito criança participava, tocava violão, ajudava na liturgia, mas agora, como diácono, eu fui ordenado em 2001, 7 de outubro de 2001. A minha mãe disse que você canta bem na missa, é isso? Eu de vez em quando empresto a minha voz lá pro evangelho, para um outro momento. E você, Vicente, quanto tempo tem? Eu fui ordenado em 18 de setembro de 2005. Então, tá aí, mês que vem faz aniversário. Nossa, teremos bolo então? De ordenação. Me desculpa, mas eu gosto só de comer também, né? Mas Muito todos bem, vai tirar um gostamos. pedacinho de bolo, viu? Tá. Mas assim, mas serviço à igreja, como o diácono Dúlio falou, eu também nasci, né, numa família cristã, e meu pai era sempre na igreja lá, um dos líderes na cabeça na igreja, então a gente já saía cedo com ele para a igreja no final de semana, então sempre na igreja, né? Mas de vez em quando você nunca pensou em parar, falar assim, hoje eu não vou na igreja. Aconteceu alguma vez isso com você?
De não falar, não vou, não estou bem. Mas se diz Como, a sua pergunta, como estava como assim? diácono ou sem ser diácono? Sem ser diácono, já que nós estamos falando, começou antes também da situação, né? Alguma vez você falou assim, não vou na igreja, mas tem alguma coisa que chama, eu falo, não, vou para a igreja. Não, a igreja nunca tive esse problema de não vou na igreja, né? Não, às vezes vai mais ou menos de acordo com o seu tempo. É diferente. Eu morava em São Paulo, uma cidade grande, então é tudo muito mais difícil do que cidade menor, né? E aí tinha época que não dava, estudava, trabalhava e às vezes ia menos, né? Não na missa, a missa é todo domingo, mas nos trabalhos da igreja, mas sem nenhum problema. Tá. Então, nessa caminhada de vocês, durante esse tempo todo, teve momentos, fatos marcantes e experiência. O que marcou vocês dois? Olha, tem várias coisas que marcam, né? Por exemplo, quando eu estava ainda no processo de formação, nasceram 2 crianças. Então, assim, é algo que você vai repensar. Será que o caminho é esse mesmo, né? E depois de ordenado, né, os filhos adolescentes, às vezes a própria exigência da vida profissional. Então, você pensa, puxa vida, será que é por aqui o caminho? Mas aí tem tanta gente rezando pela gente, tantas pessoas que apoiam, tantas pessoas que estão do lado, né? E que vão ajudando também a entender que um passo de cada vez, o mais importante não é a quantidade de coisas que se faz, né? A igreja não é uma empresa que vive de resultados, mas é simplesmente de uma convivência, de um amor entre as pessoas. Então a gente vai começando a perceber essas coisas e aí o coração vai ficando mais tranquilo. Agora, eu tive uma alegria muito grande que foi recentemente lá na nossa paróquia, que foi o batizado de 13 pessoas adultas. Eu diria que talvez esse tenha sido o fato mais marcante da minha vida como diácono, ter podido batizar 13 pessoas que resolveram aderir à igreja, à fé cristã, ao Cristo, que é acima de tudo, porque o batismo é uma adesão acima de tudo à fé e a Cristo, e receber essas pessoas na igreja, para mim, foi o fato mais marcante. Mas, graças a Deus, há muitos outros também. Um momento de uma oração diante de uma família que perdeu uma pessoa querida, um momento de um casamento, um momento de uma conversa pessoal com alguém que, de repente, está precisando de um apoio, ou a gente precisando também. Então, são muitas experiências muito marcantes na vida. E você, Vicente, teve algum fato marcante? Alguma coisa marcou na sua experiência? Sim, tem muitos, mas eu diria, assim, de uma maneira mais forte, né? Experiência, eu tive 2. Logo que ordenei, fui chamado no hospital evangélico batizar uma criança numa incubadora. Nossa! Né? Que tinha nascido e realmente a criança veio a morrer poucos dias depois. Então foi uma experiência assim, né? Para mim, pouco tempo de ordenado, né? Muito assim. E a mãe lá chorando, todo esse momento assim difícil, né? E ali, mas a alegria de ver o filho sendo batizado. E também de 2 casais fizeram legitimação numa mesma celebração, né? Eu celebrei a palavra e assisti o casamento dos 2 casais e batizei os filhos. Nossa! Tudo numa mesma celebração. Isso? Foi um evento assim, para mim muito emocionante no dia, vendo isso, né? 2 casais realmente recebendo o sacramento do matrimônio e os filhos sendo batizados. Nossa! Também com eles. Então foi assim, uma experiência muito grande. Já que o Duli comentou, qual a sua profissão fora ser diácono? Eu sou semi-aposentado. Ué? Porque eu tenho uma aposentadoria como professor de ensino Professor? médio. Professor durante 35 anos, trabalhando, 38 anos. Hoje ainda continuo como professor, mas somente na Universidade Católica, na Pontifícia Universidade Católica, aqui em Londrina, né? E também atuo como terapeuta de casal e família, atendo famílias, atendo casais.
Então é isso que eu tenho me dedicado. Ah, Terapia. Cuidado, né? Cuidado das Tá. pessoas. É uma coisa muito boa. E você, Vicente, o que você faz? Hoje faço serviços domésticos. Mas trabalhou... Você viu, Zé? Pensa que a gente não trabalha em casa? Eu sou aposentado, né? Já faz anos, né? E então, por isso que eu brinco, porque eu fico mais em casa, então faço serviços domésticos. Brinco, né? Mas em casa. Mas sou aposentado já há tempo. Trabalhava em indústria, fui administrador de uma fábrica há muitos anos e aposentei aí. Então tá, nós temos aqui o Aldemir, ele é aspirante a diaconato. Aldemir, como foi o seu sentimento quando você foi convidado para ser diácono? Muito bem, Toshi. Eu tenho uma história um pouco até semelhante à do Dúlio. Eu fui muito novo para o seminário para ser padre. Eu já tive um chamado vocacional com 13 anos de idade. Só que acabei saindo do seminário quando completei 18, fazer uma experiência fora, conheci minha esposa, a Marci, e acabou constituindo família, né? E lá tocando a vida com outras profissões. Mas, continuando na caminhada na igreja, sempre estive servindo, viu, Tocha? Sempre estive. Nossa, Só que aí agora, em 2015, o Vicente até veio, né, fazer um convite. Falou, olha, nós estamos aqui numa nova escola diaconal, o que você acha de fazer parte? Então, primeiro, meu sentimento foi de medo, tá? Você passou muito medo, então? Porque eu acho que não era o momento. E não era mesmo, porque ainda estava num processo no trabalho e de formação das filhas grande. E também, depois, o Duli, que está aqui também, fez um convite, falou, olha, vai abrir uma nova escola, né, uma nova turma, me deu um livrozinho, fez o mesmo projeto do Frei Fabiano para mim. Leia esse livro, dê uma olhada. E eu aproveitei um ano de exercícios espirituais inacianos para amadurecer no discernimento do sim. Então, este ano de orações serviu para mim como um ano de resposta. E por isso eu dei o meu sim, né? Estou colocando à disposição, mas a caminhada é longa, viu, Tocha? São 6 anos, viu? São 6 anos de formação. Tudo isso? Tudo isso. Então, estou começando agora, viu? Tá, e o que você fazia antes de começar o diaconato? Bom, eu sou gerente bancário, há 3 meses me aposentei também agora, tá? Então até brinco, né? Antes eu servia só o dinheiro, agora eu vou servir a Deus. Bom! Esse é meu propósito principal neste momento agora, viu, Toshi? Tá, e você, vendo esses grandes veteranos e amigos na caminhada, como você se sente? É 2 sentimentos, né? O primeiro, motivado, porque vendo a história de vida, né, desses 2 grandes homens aqui, a gente se espelha e também se motiva para isso. É um chamado mesmo, é um chamado como modelo, como exemplo para mim, né, na minha caminhada. E também é um desafio, porque para chegar no nível deles, eu vou ter que penar muito ainda, vou ter que sofrer, vou ter que entrar não só no nível intelectual, mas também no nível espiritual, né? na vivência, na santidade. Então, todo é um trabalho que ainda vamos ter que fazer muito ainda. Então, são 6 anos para esta formação. A gente vai ter uma formação aí eclesiológica, uma formação da igreja, e também uma formação teológica, para conhecer um pouco mais, né? Da nossa fé, da nossa Bíblia, da nossa religião, tá? Então, isso aqui é meus 2 sentimentos, tá bom? Então, primeiro foi Vicente, depois foi o Duli. Você não teve escapatória pelo jeito, então, né? Então, mas uma pergunta que tá me queimando a cabeça aqui, tá deixando um grilinho. Por que São Lourenço é padroeiro dos diáconos? São Lourenço, ele era diácono lá no começo da igreja, há mais de quase 2000 anos, lá no comecinho, né? E ele era diácono na cidade de Roma. Ele era muito... como nós falamos que o trabalho do diaconato é o serviço, né? Então, São Lourenço, ele administrava as
o dinheiro da igreja na cidade de Roma, né? Para atender os pobres, para atender os necessitados, né? E aí, numa das perseguições, porque você sabe, né, Toshi, que no começo muitos cristãos foram perseguidos, muitos cristãos foram mortos, né? E ele não ficou com medo, não? Pois é. Se ficou com medo, ele enfrentou o medo, sabe? Porque antes dele ser morto, ele foi morto no dia 10 de agosto. Por isso, dia 10 de agosto, nós celebramos São Lourenço. Amanhã, então, né? Amanhã. No dia 7 tinha sido morto o Papa e alguns outros diáconos. E aí, Lourenço não foi morto porque esperavam que ele levasse os bens, que ele levasse esse dinheiro. E o que ele fez foi recolher todos aqueles pobres que ele atendia e ele levou para frente do palácio do governador, levou para frente do palácio do imperador, para dizer, aqui estão os tesouros da igreja, que eram aquelas famílias que eram assistidas, né? Então eles pensavam que era dinheiro, não pessoas, então? Era dinheiro, mas era o dinheiro para atender essas pessoas. E esses eram os verdadeiros tesouros da igreja, né? Como nós também somos os verdadeiros tesouros da igreja. Você é cada pessoa batizada, né? Mas o fato é que não gostaram muito da brincadeira que ele fez, porque foi uma brincadeira séria, né? E aí, na sequência, ele acabou também sendo condenado à morte. E aí foi morto, foi colocado numa grelha, né, Vicente? Sim. Vicente quer contar essa história, Vicente? Como é que é o negócio? Foi colocado numa grelha? A grelha de churrasqueira, né, Vicente? Foi assado. Ele foi Você assado pensa o quê? Assaram ele numa grelha lá, viu? E aí tem até uma piada, né, Vicente? Que Qual que é a conta. piadinha? Não, porque ele, na verdade, brincou com eles, num bom sentido, né? Assim, né? Eles se sentiram ofendidos, tirando uma com a nossa cara aqui, né? De chegar com essa turma lá de pessoas necessitadas e atendendo, né? Foi aonde eles realmente foram assar ele. E ele acabou, no momento, também se divertindo com isso. Quer dizer, ele tinha... Como assim? Ele acreditava tanto no que ele fazia que ali ele estava muito tranquilo. E diz que ele falava assim, né? Não, esse lado já está assado, né? Vira agora, né? Nossa, que coisa! Vira agora, né? Então, realmente, foi martirizado assim de uma maneira, né? Mas ele enfrentou isso de uma maneira muito legal, assim, com muita, inclusive, humor, né? Até. Então tá, gente. Mas, ó, o que é bom dura pouco. Então, gente, fica aqui nossos agradecimentos ao Vicente, ao Geraldo, ao Ademir, por atender a nossa conversa aqui, porque tem muita gente que tinha dúvida o que é ser um diácono. E vocês me esclareceram muita coisa. O meu muito obrigado. E vocês aí acompanhem as próximas entrevistas que nós faremos. Tchau!